These are the weapons at the centre of a rapidly escalating situation. Iranian drones and missiles that have targeted the UAE over the past several days. They are being displayed here at the UAE government media briefing as part of physical evidence of the attacks, which officials describe as a direct violation of the country's sovereignty and security. Authorities say that more than 90% of incoming drones and missiles have been successfully intercepted by the UAE's air defence systems. A figure presented as proof of both preparedness and advanced defensive capability. And what you see in front of you here, this is a tactical ballistic missile, which is basically a short-range ballistic missile from class, and the designation for it is Qiyam. And we have intercepted and destroyed hundreds of these ballistic missiles over the last 4 days. And if we move up to here, what you see here, the blue wreckage, is basically a cruise missile. And those threats are normally very challenging for militaries across the world to basically detect and destroy. But luckily, we were able to detect each one of them and destroy them. And what you see here is one of the several cruise missiles that we were able to intercept and destroy. And as I understand it, this is a suicide drone, isn't it? This is what is left from a suicide drone. Yeah. And it's called Shahid 136. We've intercepted hundreds of these over the last few days. So we hear and see things at the last minute, but from a military perspective, I think globally it's known that you're seeing these things fairly early. So you know they're coming in and you're prepared accordingly. We announced this repeatedly to the public, and we want to reassure the public again. And if they hear pops and sounds coming out of the sky, that's actually a comforting sound. It's a comforting noise. What it means that the air defense system is functioning properly to intercept, destroy all of these threats. How proud? Silence is actually not good. The UAE air defense system is very capable of defending the country, and we're very aware of the threats around it. We will continue to defend the country, and that's what we're going to do. Qatar issued a stern warning to Iran on Tuesday, saying it has crossed every red line and its attacks will not go without a response, as it also poses a, quote, grave danger to international economies. Speaking to reporters, Qatar's foreign ministry says Iran did not just target military facilities, but the entire Qatari territory, including its Doha airport and natural gas facilities. Qatar also shot down 2 Iranian fighter jets who entered its airspace on Monday. The red lines have already been crossed. The attack on our sovereignty, the blatant attack on our people, on the security and safety of our nation, it has already crossed every possible red line. And therefore, we have taken all possible measures, and we reserve the right to retaliate. Dr. Majid Al-Ansari says there are currently no open lines of communication with Iran, and he made it clear that retaliation is firmly on the table. He also stressed that Qatar is completely prepared with enough air defense missiles to deal with any attack. Attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. And when Iran struck Qatar the first time in the span of the 12-day war, we said very clearly at that time that this will merit retaliation from our side, and we reserve the right to retaliate. The only reason we did not retaliate at that time was because we prioritized regional security and the possibility of a ceasefire. But the fact that this is happening again right now, and that our sovereignty has been challenged in this way, means that this cannot go unanswered another time. Dr. Al-Ansari also says Iran's attack on Qatar's LNG facilities forced their temporary closure and pose a grave danger to international economies. Meanwhile, as Qatar's airspace remains closed, more than 8,000 transit passengers are currently stranded and are being hosted inside the country. Adil Halim, Euronews, Doha. Donald Trump disse que pretende cortar todas as relações comerciais com Espanha, afirmando que o país é um terrível aliado.
Observações feitas durante uma reunião na Casa Branca na terça-feira com o chanceler alemão Friedrich Merz. O presidente dos Estados Unidos deixou claro que não estava satisfeito com Madrid por se recusar a aumentar os gastos com a defesa de 2% para 5% do PIB no âmbito da NATO. Trump destacou também uma recente decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, argumentando que esta lhe dá ampla autoridade para impor tarifas e potencialmente o embargo comercial à Espanha. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain have the right to stop it. Donald Trump criticou ainda o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez por se recusar a permitir que aeronaves dos Estados Unidos usassem bases espanholas para possíveis ataques ao Irão. Defendeu também a ação militar de Washington e Tel Aviv contra Teherão, alegando que os bombardeamentos destruíram grande parte das capacidades navais e aéreas do país. Trump insistiu que os Estados Unidos apenas agiram preventivamente e negou que Israel o tenha pressionado a iniciar a operação. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou vídeos dos depoimentos da semana passada do antigo presidente norte-americano Bill Clinton e da sua esposa, feitos durante a investigação sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Os depoimentos foram prestados depois dos republicanos da comissão ameaçarem acusar os Clinton de desrespeito ao Congresso por não quererem comparecer ou cooperar com a investigação. Durante os depoimentos, que duraram cerca de 4 horas e meia cada, os Clinton negaram qualquer envolvimento nos crimes de Epstein ou o conhecimento de atividades ilegais cometidas pelo mesmo. Did you ever have any sexual contact with young women or girls in the presence of Epstein or Maxwell? No. Did you ever have sexual contact with any young woman or girl introduced to you by Epstein or Maxwell? No. Mr. President, with the benefit of hindsight, were there things you witnessed that could have suggested that Epstein was trafficking and sexually abusing young women and girls? I do not believe so. I had no idea about their criminal activities. I do not recall ever encountering Mr. Epstein. I never flew on his plane or visited his island, homes, or offices. I have nothing to add to that. Like every decent person, I've been horrified by what we have learned about their crimes. It's unfathomable that Mr. Epstein initially got a slap on the wrist in 2008, which allowed him to continue his predatory practices for another decade. So I would like to understand. Durante o depoimento, Hillary Clinton voltou a insinuar que os republicanos estão a tentar encobrir possíveis atividades ilegais cometidas pelo presidente dos Estados Unidos. Repetiu ainda os apelos para que Donald Trump testemunhasse neste caso. O Banco Central Russo moveu uma ação judicial contra a União Europeia pela imobilização indefinida de ativos do país, uma medida aprovada pelo Bloco na tentativa de fortalecer a sua influência nas negociações para terminar com o conflito na Ucrânia. A ação judicial foi apresentada ao Tribunal-Geral da União Europeia, no Luxemburgo, na última sexta-feira, mas foi apenas anunciada na manhã de terça num breve comunicado à imprensa. A Comissão rejeita os argumentos russos. Context of a growing number of Russian legal challenges concerning our support measures for Ukraine, and therefore we are of course not surprised. As regards our position, we are fully confident about the legality of this regulation and its compatibility with EU law and international law. Os ativos imobilizados valem cerca de 210 mil milhões de euros em todo o bloco. A maior parte, 185 mil milhões, está localizada na Euroclear, uma entidade depositária sediada em Bruxelas, já processada por Moscovo. O regulamento agora contestado foi acordado pelos Estados-membros em novembro, entre intensas negociações para fornecer à Ucrânia um novo pacote de ajuda financeira. Na Euronews falamos de assuntos políticos importantes, mas desta vez queremos fazer uma pergunta diferente. Como é que o conflito no Médio Oriente vai afetar a sua carteira?
Na sequência dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irão decidiu bloquear o Estreito de Hormuz. Trata-se do ponto geopolítico mais importante a ligar o Golfo Pérsico ao Oceano Aberto. Vamos tentar perceber qual o impacto económico. Tem carro? Pois fica a saber que 20 milhões de barris de petróleo passam por aqui todos os dias, o que representa cerca de 20% do abastecimento global. Com os ataques de drones a interromperem o transporte marítimo, os preços globais do petróleo subiram. Isto significa aumentos imediatos nos preços na bomba e um aumento da inflação nos supermercados, uma vez que o transporte de bens de consumo diário fica mais caro. E quanto à sua casa? Não é só o petróleo que passa por aqui. Uma grande parte do gás natural liquefeito, ou GNL, que circula por todo o mundo, depende desta rota. Após os ataques, o Qatar suspendeu a produção de GNL, fazendo com que os preços do gás na Europa disparassem. Como a Europa precisa deste gás para aquecimento e eletricidade, é de esperar um aumento nas contas domésticas. O momento não podia ser pior para a Europa, já que o continente agora depende do GNL transportado. As reservas europeias estão num nível muito baixo e um bloqueio prolongado pode deixar a União Europeia exposta a um grave aumento de preços. Para os grupos de defesa do clima, esta crise expõe as verdadeiras vulnerabilidades do mundo dependente dos combustíveis fósseis. Fazem pressão por uma mudança mais rápida para as energias renováveis produzidas internamente para escapar a estes choques geopolíticos. No entanto, até que essa transição aconteça, parece que este pequeno ponto de estrangulamento marítimo pode, nos próximos tempos, ditar muita coisa que afeta o nosso custo de vida.